Olá, eu sou Alexandre Franco. Hoje vamos dar início e sequência ao nosso módulo de Direito Condominial. Vamos dar início falando sobre o condomínio edilício. Condomínio edilício, o que seria um condomínio edilício, né? Nós temos as diferenças do condomínio edilício para o condomínio comum, condomínio geral, que são regras gerais. Quais seriam essas diferenças? A primeira diferença é que o condomínio geral está no artigo 1314 a 1330 e o condomínio edilício está nos artigos 1331 a 1358. E quais são essas diferenças entre o condomínio geral e o condomínio edilício? A diferença é que no condomínio edilício existem partes comuns e partes exclusivas, ou seja, a unidade que a pessoa tem, ou o imóvel que a pessoa tem, é uma parte exclusiva dela, com um registro próprio no RGI, né? É uma propriedade dela, tem o título, tem o domínio. E no condomínio comum, diferentemente, existem multiproprietários onde todos detêm a propriedade em comum, sem partes exclusivas. Ou seja, no condomínio comum, todos coproprietários e multiproprietários são donos de tudo, de 100% sobre aquele imóvel em questão. Então, diferença básica de um de outro: condomínio edilício tem partes comuns e partes exclusivas, né? As partes comuns, cada um tem um pedacinho daquela copropriedade, e na parte exclusiva, cada um dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, é totalmente proprietário daquele 100%. No condomínio comum, a gente falou que a diferença é essa: não existem partes comuns, né? Eu sou coproprietário, multiproprietário de um pedaço da unidade inteira. Bom, essa é a diferença básica e muito importante que nós temos que diferenciar um condomínio edilício para um condomínio comum. Dando sequência, nós temos dois tipos de condomínios edilícios. Primeiro, o condomínio horizontal e depois o condomínio vertical. E como é que seria esse condomínio horizontal e como seria esse condomínio vertical? Normalmente, as pessoas entendem que este condomínio que está aqui, que é um prédio, é um edifício, ele seria um condomínio vertical pela disposição vertical da construção. Mas, juridicamente, ele não é um condomínio vertical, e sim um condomínio horizontal. E este outro condomínio de casas, né, seriam para as pessoas um condomínio horizontal, né, e ele é um condomínio vertical do ponto de vista jurídico. E por que isso? Isso aqui acontece pelo seguinte: o condomínio, o prédio, quando ele é construído em planos, em andares, ou seja, o que delimita um andar para o outro é justamente o teto e o chão. Então, eles são planos horizontais, né? Uma sobreposição de andares que vão fazer esses planos horizontais delimitarem um andar do outro. Por isso que o prédio é construído em andares. Então, ele é um condomínio edilício horizontal, mesmo que a visualização sua do conjunto inteiro, né, do prédio, você enxergue de uma forma vertical. Já nos condomínios edilícios verticais, de casas aqui, por exemplo, o que delimita, né, uma casa de outra, uma unidade da outra, não é nem o teto e nem o chão, porque os planos não são horizontais, os planos são verticais, né? As paredes entre uma casa e outra é que vão ser a delimitação desse espaço, delimitação dessa própria unidade. Por isso é que em condomínio de casas, como as paredes são verticais, nós consideramos que seja um condomínio edilício vertical. Dando sequência, nós temos o condomínio como personalidade jurídica. E o condomínio então tem personalidade jurídica? Claro que tem. Pois bem, seguindo adiante, nós podemos perceber que o condomínio é uma pessoa jurídica. Se ele é uma pessoa jurídica, ele tem CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, devidamente inscrito na Receita Federal, né? Mas e por que um condomínio é como se fosse uma empresa, tem um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas devidamente cadastrado na Receita Federal? Porque ele é uma pessoa jurídica, mas ele é uma pessoa jurídica atípica.
e o que seria uma pessoa jurídica atípica, ou seja, essa atipicidade é uma forma diferenciada a que foi classificado estes condomínios edilícios. E por que ele é uma pessoa jurídica atípica? Principalmente, o fator principal que condomínio não gera riqueza, ou seja, a diferenciação de um condomínio para uma empresa é que na empresa você constitui com algum sócio, você pode ter vários sócios inclusive, e o objetivo desta sociedade é a riqueza, geração de riqueza, são lucros. Quando você compra um imóvel em condomínio, não, você vai ser coproprietário das áreas comuns, mas o objetivo, o intuito, não é uma geração de riqueza. Então, nós temos no condomínios sistema de cotas, né? É um sistema de cotas com um rateio das despesas. E isso é que caracteriza um condomínio edilício, entendeu? Então, por isso é a maior diferenciação em relação às empresas comerciais, né? As sociedades empresárias que vão se diferenciar de um condomínio. Dando sequência, o Código Civil brasileiro, ele traz no artigo 44 o que são as pessoas jurídicas de direito privado. Nós temos as pessoas jurídicas de direito público, que são as empresas estatais e etc. Né? E então temos as de direito privado, que o Código Civil elencou da seguinte maneira. O inciso 1 fala sobre as associações. No 2 temos as sociedades. 3, as fundações. 4, as organizações religiosas. 5, os partidos políticos. E no número 6, o inciso 6, temos as empresas individuais de responsabilidade. Vejam que o Código Civil não elencou em 2002, entrando em vigor em 2003, nenhum condomínio edilício. Ou seja, o condomínio edilício não faz parte da pessoa jurídica de direito privado. Ele não faz parte, ele foi completamente excluído, não deu essa acertativa a ele. E por que ele tem um CNPJ? Por que o condomínio então conseguiu um cadastro nacional de pessoa jurídica se ele não faz parte nem do Código Civil como uma empresa de direito privado? Não teria essa característica de empresa, por força de uma instrução normativa da Receita Federal. Então, a instrução normativa número 1863 de 27 de dezembro de 2018, bem recente, ela determinou em seu artigo 4º que também são obrigados a se inscrever no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas os condomínios edilícios. Ou seja, os condomínios edilícios são responsáveis agora para fazer o seu cadastro perante a Receita Federal para ter esse CNPJ obrigatório por força de uma instrução normativa. E por que essa instrução normativa foi editada? O que tem de importante nessa instrução normativa? Porque o condomínio tem obrigações com o INSS, com fundo de garantia, tem que preencher livros fiscais, tem PIS, CONFINS, firma contratos com empresas, firma contrato com empregados, tem faturamento de compras. Portanto, para que essa movimentação dentro do condomínio fosse sustentável, fosse viável, o condomínio ele necessita de um cadastro nacional de pessoas jurídicas perante a Receita Federal para que ele possa se relacionar com terceiros. Porque se isso não pudesse acontecer, seria praticamente impossível o condomínio poder manter relações e poder sobreviver dentro do mercado de comércio, do mercado de trabalho, inclusive porque ele tem empregados. E também contrata pessoas profissionais autônomos por meio de RPA para poder fazer e editar seus pagamentos. Dando sequência, o condomínio nós temos personalidade também processual. Esta personalidade processual está prevista no Código de Processo Civil. Este Código de Processo Civil diz no artigo 75 que serão representados em juízo ativa e passivamente o condomínio. Vejam que aqui ele não fala do condomínio edilício, ele fala do condomínio, ou seja, qualquer tipo de condomínio tem representação perante a justiça, podendo ser representado pelo administrador, quando for o caso, obviamente, ou pelo síndico, quando for, obviamente, um condomínio edilício. Então nós temos aqui duas figuras
de condomínio, podemos ter um condomínio geral e podemos ter um condomínio edilício, cada um representado ou pelo seu administrador ou pelo síndico, que serão os prepostos, os representantes legais para responder ativa e passivamente em juízo ou fora dele. Dando sequência, nós temos o condomínio hoje, ele é uma matéria de direito que faz parte do ramo do direito imobiliário, porém ele não foi lhe dado uma grande importância nos estudos. Nós vemos, ele ficou sempre em segundo plano. Na faculdade de Direito, nós não temos uma cadeira específica de estudos sobre condomínios edilícios. Isso não acontece, né? E aí nós observamos também que na própria pós-graduação, mas na grande maioria das pós, também o direito condominial ele é colocado em segundo plano, ou seja, não é lhe dado tanta atenção quanto ele deveria ter, como nós vamos ver mais adiante, pela gama de importância que o condomínio edilício teria que ter hoje nas universidades, nas faculdades de Direito, nas pós-graduação e nos cursos de extensão. Aqui, por exemplo, nesse curso online, foi dada uma grande importância ao condomínio edilício, ao qual, inclusive, nós estamos assistindo essa aula agora, vocês estão assistindo, eu estou ministrando, justamente para que possa suprir essa carência que os advogados e que outros estudiosos do direito, do ramo do direito imobiliário, possam acrescer com seus conhecimentos. Nas cidades dos municípios, hoje, nós temos uma arrecadação de IPTU, né, que é a maior fonte de renda dos municípios brasileiros. E temos as arrecadações de cotas ordinárias dos condomínios. Acreditem, hoje se arrecada mais cota condominial ordinária do que de IPTU, por exemplo, na cidade do município do Rio de Janeiro. Ora, meus amigos, o que isso significa? Significa que a maior fonte de renda que a administração pública municipal tem para si, para poder gerir uma cidade, o faturamento é menor do que o que se arrecada com os condomínios edilícios, ou seja, os síndicos têm nas suas mãos um aporte financeiro maior do que o prefeito tem para poder movimentar uma cidade, uma grande capital como o Rio de Janeiro. No condomínio edilício, nos condomínios, nós temos um mercado extremamente milionário. Para vocês terem uma ideia, somente no Rio de Janeiro nós temos 23 mil condomínios. Não é? É uma quantidade muito grande, bem expressiva. E no Brasil temos mais de 70 milhões de pessoas morando em condomínios edilícios. E por que essas pessoas estão morando em condomínios, né? Está havendo uma grande migração da área rural para a área urbana, e na própria área urbana as pessoas que vivem em casas, elas estão migrando, indo morar em condomínios, pelo menos por uma grande sensação, pelo menos é uma sensação de segurança, né? Nós sabemos que dentro dos condomínios acontecem muitos incidentes relacionados à segurança patrimonial, à segurança da sua própria vida e da sua família, porém, né, esta sensação que cada pessoa tem no seu foro íntimo está fazendo com que essas pessoas possam viver em condomínios, e os condomínios cada vez levantando mais grades para poder se ficarem isolados em relação ao lugadouro público, à rua, justamente para que possam se sentir mais seguros, o que provavelmente dentro de uma residência, dentro de uma casa, essa sensação hoje não está sendo sentida pelas pessoas. Por isso que nós estamos com uma grande parcela da população hoje vivendo em condomínios edilícios. O país e o mundo passam por uma crise financeira. Isto é notório, os noticiários estão sempre divulgando em relação a isso. Porém, o que deve ser observado é que alguém já viu falar que um condomínio faliu, que teve algum tipo de problema financeiro? Claro, problemas podem existir por conta, inclusive, de uma grande inadimplência dentro do condomínio. Mas condomínio não tem crise financeira. Você não vê uma crise financeira que possa levar o condomínio a fechar suas portas. Condomínio, diferentemente da empresa, não decreta sua falência. Né? Uma empresa você pode decretar falência e ir, inclusive, para uma vara empresarial para que seja discutido isso com um juiz de direito. No condomínio não existe essa previsibilidade, porque é uma divisão de cotas.
as pessoas estão ali dividindo as despesas, né, que tem mensalmente. Então, se houver uma crise de inadimplência, alguma coisa nesse sentido, o aporte financeiro ele tem que ser colocado para suprir isso, suprir o buraco e cada vez mais poder sair desse lado negativo. E que se consegue, pois, mesmo com a diminuição do mercado imobiliário, o mercado imobiliário também entrou nessa crise financeira. A construção civil diminuiu bastante. Então, com essa diminuição da construção civil, nós temos hoje uma construção, uma quantidade de prédios que são erguidos bem diminuída. Porém, observe que mesmo com a crise, existem lançamentos no mercado imobiliário. Ou seja, todo mês vai ter sempre um condomínio que vai estar sendo erguido, um prédio que está sendo erguido. Isso aí vai ser, sempre haverá nos municípios tanto do Rio de Janeiro como nos municípios do país. Mesmo com a diminuição, com toda a crise que existe, vão sempre acontecer lançamentos, empreendimentos imobiliários. E por que isso acontece? Porque nascem pessoas todo dia e morrem menos pessoas do que nascem. Isso acontecendo, as pessoas necessitam de cada vez mais locais para a sua moradia. E se necessitam de locais para a sua moradia e cada vez mais nós observamos que temos sempre menos casas, nós então vamos precisar muito mais de condomínios edilícios sendo erguidos para que possa dar a sequência a esse aporte de número de pessoas que estão nascendo. Pois bem, é um mercado que só cresce, é um mercado que não diminui de forma alguma, o mercado condominial não diminui. Os prédios envelhecem, aumentam seus problemas e os prédios novos são erguidos e têm problemas construtivos. Então, os prédios novos, complementando, vão ter vícios construtivos e muitos problemas também. Ou seja, o mercado ele fica sempre aquecido do ponto de vista financeiro. Além disso, condomínio edilício tem um grande fator para empregos, né? Hoje os condomínios empregam diretamente muitos funcionários diretamente ligados ao condomínio, né? Além disso, nós temos as empresas agregadas que trabalham especificamente com condomínios, como empresa de material de limpeza, manutenção de elevadores, manutenção de piscina, manutenção de bombas. Enfim, temos uma gama de empresas que geram empregos para o país, geram impostos, que estão ligados ao trabalho também, o trabalho terceirizados, é o trabalho de prestação de serviços também, ligados diretamente aos condomínios edilícios. Portanto, o mercado de trabalho não funciona somente com os empregados, com os funcionários próprios, né? Nós temos em volta disso, né, atrelados uma quantidade de dinheiro muito grande, uma arrecadação de impostos muito grande por causa das empresas que prestam serviço também para os condomínios edilícios. Dando sequência, nós temos aqui, por exemplo, os dados do IBGE. Infelizmente, os dados que nós temos só até 2010, porque o IBGE, a partir desse ano, ele, por questões financeiras, crise do governo, acabou parando um pouco, deu uma pausa nas pesquisas de censo. Mas estamos em 2019, mas vamos utilizar ainda esses dados que são ainda relevantes, podemos tirar nossas conclusões, né? Temos como base o Rio de Janeiro. Entre 2000 e 2010, a população ela cresceu 8% em 10 anos. E os domicílios cresceram 18%. Isso no Rio de Janeiro, né? Mas nós temos que excluir no Rio de Janeiro, dessa média, a Barra da Tijuca. Pois a Barra da Tijuca, enquanto a população cresceu 8% no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca a população cresceu 73%. Crescendo 73% e os domicílios cresceram 92%, ou seja, a população do município cresceu 8%, na Barra cresceu 73%, os domicílios do Rio cresceram 18%, na Barra da Tijuca cresceram 92%. Então a Barra, os dados da Barra, Barra da Tijuca, elas são diferenciados, elas são excluídos da média, né? Elas estão na mediana, então é um fato importantíssimo de se considerar, porque a especulação imobiliária na Barra da Tijuca foge da média. Inclusive, como são condomínios muito grandes, a densidade populacional, o crescimento populacional aumenta de forma exponencial.
pois na Barra da Tijuca nós temos os condomínios clubes, condomínios com 400, 600, 1000 unidades, 1.200, por isso é que esse tipo de construção traz uma diferenciação na estatística, uma diferenciação muito grande e muito considerável. Dando sequência, nós temos os gastos dentro do condomínio, falando também dessa parte financeira. Esses gastos, essas rúbricas, nós temos como a fonte principal de gastos, né, o pessoal, que seriam aqueles funcionários contratados, ligados diretamente ao condomínio. A água é uma concessionária pública, né, no Rio é SEDAI, em outros estados são outras concessionárias, nós temos um gasto de 12%, energia elétrica 3%, manutenção 18% e diversos outros tipos de contratações e pagamentos, nós temos uma rúbrica de 12%. Ou seja, a grosso modo, os funcionários 55% e a água 12%, totalizamos 67% só com água e com funcionários. Ou seja, praticamente essas rúbricas são a maior fonte de despesas dos condomínios edilícios, que são os funcionários, pagamento de folha e de água. Dando sequência às nossas estatísticas, nós temos aqui a quantidade de empregados, sempre lembrando que agora aqui essa fonte é do Ministério do Trabalho, mas aqui já temos uma atualização melhor de dezembro de 2016, os dados são mais recentes. Então, o número de empregados do Estado do Rio de Janeiro ligados a condomínios, chegamos à ordem de quase 118 mil funcionários dentro do Estado, numa ordem de quase 32 mil condomínios no Estado do Rio de Janeiro. No município nós temos quase 74 mil funcionários, quanto nós temos quase 22 mil condomínios no Rio de Janeiro, aqui já no município. Na Barra da Tijuca, esses dados são excluídos, a Barra da Tijuca, pelos motivos nos quais já falamos nos slides anteriores. Nós temos na Barra da Tijuca, só na Barra, quase 13 mil funcionários e temos quase 1.700 condomínios só na Barra da Tijuca. Então no Rio de Janeiro nós temos aí quase que 20, só no município, 23 mil condomínios e mais quase 90 mil funcionários trabalhando diretamente ligados a condomínios. E esses dados não contemplam a quantidade de funcionários que estão nas empresas agregadas, nas empresas paralelas que prestam serviço diretamente para os condomínios edilícios, porque esses dados não são, obviamente, computados nessas estatísticas, nós desconhecemos, mas acreditamos que a quantidade supera em muito somente os funcionários que estão atrelados por meio de vínculo empregatício aos condomínios edilícios. Para se observar que o mercado de condomínios é tão importante dentro do direito e do próprio ramo imobiliário, nós temos aqui dados também do IBGE, em que aqui, dependendo da administração do condomínio, ela influencia diretamente no preço do aluguel dos imóveis, né? Ou seja, se a administração for ruim, se os custos do condomínio aumentarem muito, em tese, na maioria dos municípios, quanto mais se aumenta o valor da cota condominial, os reajustes anuais, o valor dos imóveis, dos aluguéis dos imóveis, eles tendem a diminuir, porque obviamente o mercado não trabalha só com a cota condominial. É a mistura do valor do IPTU, do valor da cota condominial e o valor do aluguel, né? O inquilino, o locatário, observa esses três itens que vão ser cobrados no boleto e obviamente busca, dentro das suas condições financeiras, o pagamento da soma dessas três rúbricas. Portanto, se o condomínio aumenta razoavelmente, obviamente que o valor para o locatário ele vai ficar muito maior. Portanto, dessa maneira, há que se pensar que, aumentando-se exponencialmente o valor da conta condominial, automaticamente o valor da cota do aluguel, do valor do aluguel mensal, ele também tem que ser reduzido para poder compor um valor que o próprio locatário, o inquilino, tenha condições de arcar para dentro do seu salário, do seu projeto, da sua projeção financeira e econômica. Passamos agora a falar sobre incorporação imobiliária. É muito importante, quando nós possamos trabalhar e estudar os condomínios edilícios, que nós tenhamos noção da incorporação imobiliária.
porque para as pessoas que vão estudar esse tema e vão levar a fundo os estudos, inclusive com casos reais, casos verídicos de trabalho, qual a importância? A importância é que você tem que saber como é que esse condomínio, esse prédio, ele foi erguido, em que circunstâncias isso aconteceu, como é que está essa relação de documentos. Ou seja, se você não souber isso, você não sabe a origem de como tudo isso aconteceu. Então, não poderíamos deixar de fora, obviamente não vamos aprofundar muito sobre incorporação imobiliária, porque não é o tema principal, mas algumas noções básicas nós temos que ter. Temos que ter porque é a base do condomínio, justamente como é que ele se originou, como é que ele foi construído, como é que ele foi vendido e como essa convenção foi registrada e como isso se deu sequência para chegar, inclusive, numa Assembleia Geral de Instalação. Pois bem, falando de incorporação imobiliária, nós temos a Lei 4591 de 1964, em que, a partir do seu artigo 28, ela elenca, basicamente, as regras das incorporações imobiliárias no nosso território nacional. Pois bem, no artigo 28 é delimitado o seguinte: as incorporações imobiliárias em todo o território nacional regiam pela presente lei, ou seja, como já havia dito, vai prevalecer o que está escrito nessa lei federal. Para efeito desta lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial das edificações de conjuntos de edificações compostas. Ou seja, esta incorporação imobiliária, a incorporadora, ela pode contratar uma construtora e a partir disso a construtora vai efetivar essa construção e a incorporadora vai ser a que vai vender. Ou também ela pode também ser a própria construtora e a própria incorporadora. Isso tem que ficar muito bem explicitado. No artigo 29 diz também o seguinte: considera-se incorporador, a pessoa física ou jurídica que efetive a venda das frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas e edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial. É o que eu havia dito, o artigo 29 vem corroborar com o que eu havia dito anteriormente, e vai construir dentro daquele terreno uma venda de frações ideais com unidades autônomas em edificações a serem construídas sobre o regime condominial. O que está grifado e está em negrito é só o que nos interessa em relação a condomínios edilícios. Ou seja, isso quando uma empresa coloca um prédio, as unidades à venda, que vendem na planta, é isso aqui o que acontece, que está determinado no artigo 29 da Lei de Incorporações. Nós temos 4 principais formas de contratar a construção de uma obra. Eu vou dar uma pausa aqui então para fechar o bloco, ok? E continuamos no próximo bloco falando dessas 4 formas que você pode contratar um tipo de construção. Em seguida a gente dá sequência.